Yay! Estamos ao vivo, galera! Chegou o dia, hein? Chegou o momento que a gente vai falar com a Paula Toledo, maravilhosa. Então sejam muito bem-vindos. Podem entrando. Pontualíssimos, maravilhosos. Amei vocês chegando no horário aqui. E é dia, hein, gente, da gente falar com a nossa musa. Vai ser muito legal, né? Um beijo pra você, Eudília. Tudo bom, galera? Gente, vamos entrando, fiquem à vontade, entendeu? Pode entrar sem sapato, pode entrar, inclusive... Vocês viram como eu tô fazendo a live hoje, né? Postei pra vocês. Vocês podem ficar com a roupa de baixo que vocês quiserem, porque o negócio agora de pandemia é aqui em cima, entendeu? As lojas vão vender roupa só pra cima, assim, ó, que já tá maravilhoso. Se você quiser, você põe aqui, você compra só tiara e brinco. Porque agora é assim, né? A gente só se vê da barriga pra cima, isso é muito bom. E vocês, me contem, gente, como estão? Hoje a gente quer falar de vários assuntos dentro da disfagia, né? Paula Toledo vai entrar aqui com a gente e vai ser muito bom, por quê? Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Toda semana, eu vou tentar fazer toda segunda-feira, às vezes não é possível, mas toda semana eu vou trazer uma fera aqui, uma pessoa que entenda bastante também de disfagia. A gente sabe que a disfagia tem várias vertentes, né? Então, por exemplo, tem a Lica, que é do câncer, a Beth Carrara, do câncer, tem a galera que fica mais voltado pra infantil, né? Carolina Silvério, Rita Lopes, Viviane Simões. Então, a disfagia tem também as suas especificidades. E quanto mais você vai ficando específico, mais você vai entendendo muito do seu mundinho, né? E a neuro é uma coisa que te toma muito. Você começa a atender neuro, como são muitos pacientes, você acaba só atendendo neuros adultos. E as outras coisas vão ficando para outros profissionais mais experientes. Então eu acho muito interessante a gente começar a ter aqui esse bate-bola com realidades diferentes, né? Às vezes a pessoa tem a mesma atuação, mas ela atua em lugares diferentes ou em cidades diferentes. Então, acho que vai ser muito legal. Olha as pessoas que estão para vir aqui. Primeiro, essa semana, né, Paula Toledo. Semana que vem, Roberta Bushi. Semana que vem, fonoaudiologia sistêmica, que eu quero que vocês conheçam isso, que é um babado. Na outra semana, Bruno Guimarães. A gente só tem babado aqui, tá, gente? Que eu tenho um relacionamento, assim, muito positivo, tô vendo aqui, né? Então vocês vamos aproveitar dessas pessoas que estão querendo também oferecer conhecimento aí na internet, né? A galera da academia, os acadêmicos, então vai ser muito bom. Por falar em acadêmicos, depois, pra você que não viu ainda, entra lá no meu IGTV, porque hoje foi o primeiro capítulo desse quadro que se chama Mastigando Artigo, e você vai toda semana, toda segunda-feira, receber uma pré-leitura, um spoiler dos artigos da semana de mim. Então, essa semana eu falei sobre um artigo que é muito difícil de achar. Fomos achar lá na Coreia um artigo falando sobre deglutição e cognição. Então, dá uma olhada depois. Tô aqui aguardando Paula Toledo. Cadê você, meu amor? Vamos ver onde está a Paula Toledo, para que ela entre aqui e eu coloque ela no ar. Será que a gente marcou 7 horas, né? Eu nunca sei quando eu marco as coisas 7 ou 7:30, sabia? Gente, vocês estão vendo aí a Paula Toledo? Quando ela chegar, vocês me avisam, tá? Pelo amor de Deus. Vai ficar igual aquele dia da Camila, lembra? Que a gente não conseguia conectar junto. A Camila não chegava e deu aquela confusão. Eu falei, gente, não é possível. Ela já entrou no Instagram? Ela está ao vivo no dela. De novo. Gente, avisa ela lá, por favor. Por favor, aconteceu de novo, igual com a Camila. Vocês podem entrar no dela e falar, Paula, é aqui. É aqui no da Paola. Ai, gente, é demais, né? Porque eu não sei, mas o raciocínio que eu faço é assim. Por exemplo, eu falo, você vem fazer uma live comigo? Aí a pessoa fala, vou. Aí eu penso, é no meu perfil, né? Avisem lá, gente, por favor, entrem no perfil da Paula e digam pra ela entrar na minha live aqui, na live do meu perfil. Tá igual a Camila, exatamente. Mas é normal, né, gente? A gente fica meio assim, será que é lá? Será que é cá? E no fim parece que a gente nunca
Combinou. Não adianta eu convidar, entendeu? Deixa eu ver aqui, peraí. Paula Toledo, pra ela vir. Paula Toledo Fono. Eu já mandei a live pra ela. Aliás, vocês deviam fazer isso, viu, gente? Quando vocês estão gostando da live, vocês apertam um aviãozinho que tem aqui, ó, e manda pras amigas fono tudo, entendeu? Pra gente disseminar conhecimento, isso é muito maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Perfeito, perfeito. Olha, gente, no dia do Sandy Júnior com Nando Reis, fizemos uma live aqui e seguramos 500 pessoas até o final do show do Sandy Júnior. Ou seja, Sandy Júnior que lutem, né? Porque vocês estão querendo mesmo estudar disfagia. E hoje a gente tem a música aqui da Paula Toledo. Também acredito que vocês vão vir chegando aí. Já avisaram a Paula? Ah, Rita Lopes, acabei de falar dela. Que ela é uma fono legal para vocês estudarem infantil. Paula Toledo entrou. Chegou, Paula! Vou te chamar. Ai, gente, que delícia, né? Gente, olha que maravilhosa, Paula Toledo aqui com a gente. Ei, beleza, Paola, meu amor. Tudo bem, professora querida do meu coração e do coração? Não muito, né? Não muito, né? A gente tá meio quadrada aqui, né? Fazer o quê? Eu falei pra eles que a som. vantagem agora é que a gente pode trabalhar assim, em cima a gente tá maravilhosa, embaixo a gente tá toda numa canção. Né? Não tem problema nenhum. A gente achava no Jornal Nacional antigamente que eles ficavam só de paletó, né? E de bermuda. Né? Professora, essa, pra quem não conhece, acho impossível, mas vai que tem alguém Roberta tá aqui. Bush, meu amor, tá aqui. Roberta Amo de aqui vai falar na semana que vem. Roberta Bush. Gente, ela é amiga de velha data. Essa é a doutora Paula Toledo, hoje ela é docente da Uniluz, é autora do livro Queimados, livro mais maravilhoso do universo. Se você não leu ainda, leia, que é muito bom. Não, o livro não lê, não. O livro tá muito velho, Paola. Já tá, não, já leia, tá velho. Pega as coisas. Isso, mas lê, porque é bom, gente. Mesmo velhinho, é bom. Então, tá. Professora, diga. Tem alguma coisa sua que eu esqueci que você gostaria de falar na sua apresentação? Sobre você mesmo? Não? Nada. Eu acho que assim, é importante a gente contar que o percurso da gente, né? A gente chega nesse ponto e aí, assim, como é que a gente consegue chegar nesse ponto, né? Dando um bom bocado de tropeços, né? Então, assim, nada é fácil, nada cai do céu, principalmente quando a gente trabalha com coisas que não são tão comuns, pacientes que não são tão comuns. Então, eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com queimados, com trauma, eu era louca, doida, varrida, assim, imagina. Pois é, né, Paola? A gente está numa canoa meio parecida. E aí a gente vai enfrentando barreiras e vai subindo e vai colocando... O importante é que a gente não pode desistir. Né? E que as coisas acontecem e não adianta a gente ficar remoendo que elas não acontecem, elas vão acontecer. Né? Eu não fui, assim, o doutorado, por exemplo, quando eu fiz, eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre batalhei muito por isso. Eu não nasci em berço esplêndido, eu costumo brincar que eu morava lá na Penha, minha rua era de terra e eu brincava de carrinho de rolemã. Então... as coisas a gente batalhou muito para chegar onde nós chegamos. E quando quando eu acabei meu mestrado, que eu comecei a falar sobre queimados, o pessoal da cirurgia plástica da USP entrou em contato comigo. E depois de um ano, eles me convidaram para fazer o doutorado. Então, assim, as coisas vão acontecendo, porque você vai mostrando capacidade, você vai mostrando que você está envolvida no seu trabalho. As pessoas enxergam, gente. As pessoas enxergam, as pessoas veem tudo que a gente faz. As pessoas que estão lá em cima, elas conseguem ver. Eu me lembro que a professora Cláudia, na minha defesa de doutorado, ela me convidou para fazer o pós-doc. Eu relutei muito e fui fazer depois de um ano.
Fiquei 1 ano com ela no pós-doutorado, montamos juntas, organizamos a graduação um pouquinho e a pós-graduação no HC, que não existia um complexo daquele tamanho sem fono no seu ambiente de trabalho. Então, era inconcebível. E não foi fácil, porque vocês conhecem a professora Cláudia, ela é osso duro de roer, e aí eu falo isso mesmo para ela, porque assim, ela me fez entender que eu tinha que roer mais o osso, né? E a gente está sempre roendo o osso. E conseguimos muitas coisas. A Paula estava lá na época, sabe que não é fácil, né? Ambiente, trabalhar com médico. Então, assim, bem-vindos à minha casa e o meu respeito maior a quem está trabalhando dentro da linha de frente. Eu gostaria muito de estar trabalhando na linha de frente porque é a minha paixão. Por outro lado, eu agradeço muito por não precisar estar. Mas se eu estivesse, eu estaria lá de corpo, de alma, todos os dias. Eu acho que eu nem estaria vindo para casa. Eu estaria dormindo lá no quartinho dos médicos, no banheiro, e ficando lá, porque a gente se envolve tanto, e a gente estuda tanto. E eu trabalhava na época, que eu trabalhei no hospital do Tatuapé, eu trabalhava até na emergência, a gente ajudava a entubar, né? E aí a gente foi para o HC, e onde que eu aprendi tudo? Dentro do centro cirúrgico. Assim, não punha a mão em nada, eu me lembro que eu entrava com a mão para trás para não esbarrar em nada, porque eu sou meio estabanada, todo mundo me conhece que eu sou estabanada. E aí eu entrava com a mão para trás e falava assim, não mexe em tudo. E o Zeca falava, não mexe, eu sim, senhor. Né? E aí eu ficava olhando, eu ficava aprendendo, até que um dia eu falei assim, Zeca, mas esse músculo que você está fazendo a inervação aí, você não podia pegar o outro músculo para fazer isso aqui? E ele olhou assim para mim e falou, é mesmo, né? Falei, você ganha 2 anos de tratamento do paciente. E aí a gente vai trabalhando em equipe, né? A gente vai trabalhando nessa equipe médica e eu gosto muito e respeito muito os médicos com quem eu trabalho e os fisioterapeutas com quem eu trabalho. Eles não são os meus opositores, eles são meus parceiros. Aprendi muito com a fisioterapia e com a terapia ocupacional. Adoro trabalhar com eles. E acho que eles são imprescindíveis em qualquer trabalho na reabilitação. Então, existe uma parceria. Fono, Físio e TO. Tá? Assistência social, para a gente saber de onde vem esse paciente, para onde ele vai, e a psicóloga. Então, nós somos uma equipe. E o paciente, lembre-se que o paciente é sempre do médico. O paciente, não adianta a gente querer brigar com o CRM. Eles, pacientes são do médico. A gente tem que mostrar competência. A gente só mostra competência com conhecimento. Então, adorei a live que você vai fazer sobre artigos. Parabéns! É isso aí, vamos ensinar essa meninada a ler artigo. Não é difícil. É um preconceito que a gente tem, mas não é difícil. A Paola vai ajudar vocês. Eu tenho certeza que vocês vão amar, tá? Ler os artigos. Depois que vocês começam a ler, vocês vão falar, nossa, é isso aqui? É só isso? Não é tão difícil, tá? Então, parabéns, Paulo, pela iniciativa. Bom, eu adoro tudo que você faz. Obrigada, muito bem apresentada. Então, a gente combinou hoje de falar sobre MO, sobre voz e sobre exercícios funcionais dentro da disfagia. Então, a gente vai fazer esse bate-bola aqui, né, professora? Bora lá. Você começa com a MO, depois eu entro nos exercícios funcionais e você fecha com a voz. Tá ótimo. Bora. Não dá para trabalhar nada, principalmente na área hospitalar, sem conhecer MO, voz e disfagia. Tá? Eu acho assim, são especialidades dentro da fono, nós passamos por um período de especialização, agora a gente está convergindo tudo para uma coisa só. A motricidade orofacial, ela fica meio que num limbo, né? Porque a gente não sabe se é disfagia, se é voz. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a motricidade orofacial. Então, a gente vem de uma pegada de exercício, né? Eu passava assim para os pacientes, 20 exercícios no mínimo de cada um. Mandava uma cadernetinha e falava, anota tudo. E eu achava que eles faziam. Você acha que eles vão fazer? Né? Me ensinaram isso, eu repeti isso, falei, isso não dá certo. E aí a gente começa a entender um pouquinho de musculatura e a gente começa a entender que os músculos, eles são isolados, sim. Eu consigo fazer o isolamento do músculo e trabalhar sem que a gente consiga desenvolver essas benditas dessas adaptações. Então, todo paciente que vem pra gente, ele é adaptado, tá? Eu li agora um artigo que fala sobre a genética. Então, a genética é forte,
mas o ambiente muda a genética. Foi provado isso no artigo. Então, o ambiente que você vive vai determinar. Se você nasce numa família que o pai fala assim, que a mãe fala assim, você vai falar assim também e vai ser tudo lindo, maravilhoso. E qual o problema de falar assim? Nenhum. Nenhum, tá? Porque se ele está nesse ambiente, se ele está satisfeito com isso, ok. Nós tivemos um presidente que falava desse jeito e foi presidente da República. Isso não impede que a gente consiga os nossos objetivos. O que impede é você ter um locutor de televisão, um locutor de rádio, uma pessoa que se expõe e que ela é representante da comunicação e fala desse jeito, né? Porque aí a tua voz vai para o beleléu e a tua voz vai para a água abaixo. Agora, hoje nós estamos num mundo em que a diversidade ela não é mais preponderante. Nós aceitamos tudo e todos. Então, assim, até que ponto é importante ou deixa de ser importante falar assim ou falar blanco? Eu tenho uma neta de 5 anos e agora ela está com dificuldade no grupo consonantal. E aí meu filho, mãe, ela não está falando R. Aí hoje eu conversei com ela pelo WhatsApp, eu falei, fala, Pietra. Aí comecei a conversar com ela e eu percebi que ela está com dificuldade no tará e no dará. Por quê? Porque a gente tem os anteriores, que depois eu vou ter que ver uma vibração rápida de língua para fazer o R. Então, ela consegue falar prato, ela consegue falar braço, mas ela consegue falar talagão. Ela fala talavo, talave, porque é a mobilidade da língua. E isso é uma questão que vai acontecer com o passar do tempo. E aí ela é meio rouquinha. Por que ela é meio rouquinha? Porque ela teve um probleminha quando nasceu, ela teve que ser aspirada, ela comeu mecônio, a gente teve muito probleminha, não com ela, com a minha nora, mas ela também. Então ela provavelmente, na hora da aspiração de bebê, machucaram a preguinha vocal dela. Então ela é meio rouquinha. E como é que ela faz o zzz e o trrr, trrr? Eu falo, não, pelo amor de Deus, Pietro. Então assim, pensa quem é a sua pessoa. Hoje de manhã a gente estava numa conversa com as alunas falando assim, a anamnese é importante para eu conhecer quem? O ambiente que a criança está, que a pessoa vive. O que esse ambiente lhe favorece para você? É óbvio que eu não vou ficar falando isso para o meu filho e para a minha nora. Se eles estiverem escutando a live, eles vão descobrir agora. Porque isso é técnico. Então, ela foi machucada quando ele... Imagina, meu filho quer matar um médico. Né? Não, amor. Teve que fazer isso. Então, ela tem uma voz rouquinha, ela fica rouca... Criança fica rouca porque grita demais, né? Então, deixa gritar. E aí mas ela tem essa característica de falta de mobilidade. Então, ó, já estamos fazendo a relação com voz. Ela tem freno lingual, tá tudo certo, tudo bem, mas o que ela provavelmente tem? Provavelmente ela tem uma rigidez de parte superior da laringe, porque tá machucadinho lá dentro. Claro que eu não vou fazer uma vídeo com ela, tá? Porque isso é clínico e eu tenho histórico. E aí ela tá com uma rigidez, a laringe sobe e desce de boa, mas lá dentro são os intrínsecos que não estão aproximando. Eu não forço nada a fazer trrr, porque ela tem dificuldade. Então agora eu tô falando para ela fazer, hoje eu passei um vídeo do barulho da abelha. Então ela faz isso! E aí eu estou trabalhando a vibração, eu já estou levantando o dorso os músculos intrínsecos da língua, estou levantando o genioglossário, estou liberando o ióide, e aí eu consigo fazer com que ela levante a ponta e faça dragão, trave. Que se isso aqui não tiver solto, ela vai ficar dragão, trave, mas ela fala prato. Porque o prato, o braço, não tem nada a ver com a parte posterior. E aí ela fala cravo, mas ela fala assim, tá? Deixa eu ver se eu me lembro. Ela é meio grave, né? Não tem muita ressonância. Então eu vou ter que trabalhar, então eu mexo aqui, mas eu preciso trabalhar com ela a base da língua, porque a base da língua, a língua está aqui, ponta está aqui, ocioide está aqui, rigidez de supraioide. Então eu preciso liberar aqui e aí eu consigo fazer isso daqui. Então fazer que nem eu fazia para meus pacientes, né? Fazer o trava-língua, não vai adiantar
Nada. Eu tenho que liberar lá atrás, porque é lá atrás que está segurando o ióide, tá? E aí liberou, ela fez assim. Falei, vou te passar o barulho da abelha. Tá. Aí amanhã eu vou ver o barulho da abelha. Aí eu já vou ter uma melhor possibilidade dela produzir o tará e o dará. Concorda, professora Paola? Super! Tô adorando. Não é? E aí Total. acabou. Quantas terapias você vai fazer com ela? No máximo 5. E aí eu volto, que eu estou botando na cabeça dos meus alunos, e a Paula sabe o quanto que eu batalho por isso, são os balizadores e os indicadores. Nós não temos balizadores, nós não temos indicadores. Então o médico, o terapeuta, o fisioterapeuta, ninguém sabe quando mandar para fono. Porque só manda para fono quando tem problema, criança que não sabe falar e é gago. Eu sofri isso a minha vida inteira, Paola. Então, assim, eu nunca trabalhei com gagueira. Então, eu falei assim, eu não sou fono, né? As Eu crenças nunca. limitantes. Pois é, mas os médicos não sabem quando Sim. indicar pra gente. Então, hoje eu trabalho com dor orofacial. E trabalho na clínica da doutora Denise, com termografia, a gente já fez eletromiografia, vamos ver se a gente retoma um pouco mais essa eletro. E aí os neurologistas de dor orofacial, uma vez eu fui dar uma aula num simpósio de dor orofacial para buco, eles entenderam bolhufa do que eu falei. Porque assim, se você trava o dente, como é que você tem dor? Aí o que o médico faz? O buco, dentista, enfim. Toxina botulínica, placa, tá? E esquece da função. E esquece de ver músculo adjacente. Então, eu estava vendo agora, essa quarentena, eu tive 3 atendimentos de paralisia facial. E todos os meus pacientes de paralisia facial do pós-doutorado e do doutorado têm DTM. Todos. Não tem um trabalho que relate isso. A gente ainda fica naquela mesmice lá, desculpe, mas é verdade que eu acho, de fase flácida e fase sequela de paralisia facial, e a gente não lê trabalho novo de paralisia facial, que já não é mais novo, e fica fazendo gelinho, e fica fazendo taping. Desculpe, gente. É que nem eu falei para vocês, não leiam meu livro de queimados. É de 1998. Ele é muito bom. É 98? Paola! Mas Não eu dá. amo aquele livro. Não, acho é o máximo. É claro que basiquinho. tem que ler ele para depois começar a ler artigo. Eu acho super. Sim, mas assim, ele é muito basiquinho. E aí, Sim. quando eu fui escrever o tratado, o capítulo de queimados, eu não escrevi sobre queimadura. Eu escrevi sobre fono, né? E aí veio, ah, não, a gente quer que você escreva sobre queimadura, primeiro, segundo, terceiro, quarto grau. Eu falei, não, escrevo. Então, mas Se é para escrever sobre isso, eu não vou escrever, porque isso tem em qualquer livro de medicina. Você clica aqui na... Gente, YouTube é tudo de bom, né? Não, é Tem vida. cada... É vida, né? Então, e aí a gente vai melhorando. E quando teve o incêndio da Boate Kiss, eles me perguntaram, eu falei, gente, essas pessoas não têm disfagia. Eles têm queimadura inalatória. Tem que trabalhar voz. E não tem que trabalhar voz. Tem que trabalhar a voz. Concorda, professora? Tudo. Ó. Para fazer modulação. Para eu ter coaptação de prega. Porque eles morreram de queimadura inalatória. E aí você dá um monte de capacidade para o pulmão funciona de boa, e a hora que passa por aqui não tem fechamento glótico. E aí você tem uma falta de associação do véu palatino, que é vago, com o parasimpático do coração, com o pulmão que está lá atrás. Ou seja, parada cardíaca, por quê? Porque a gente não tem capacidade de pegar esse sangue todo, passar por um pulmão que está até legal, ter uma capacidade de volume pulmonar legal, passa pela prega vocal e não controla. Então, é controle de fluxo aéreo. Então, eu já estou falando de MO, disfagia e voz. Completa um pouquinho para eu tomar água. Maravilhosa! Bom, é legal a gente pensar nisso, pensar nesse raciocínio da MO, justamente porque você sabe, a minha intenção com os meus alunos é sempre que eles raciocinem pelo lado neurológico, que é meu público, né? E a dificuldade de entender por que eu não quero e não acho interessante
aquela sequenciazinha de patacar lá no quarto do paciente, na fono hospitalar, né? De jeito nenhum. E eu sei que você também não, porque Não. você estuda, então por isso que eu acho legal vir uma pessoa da MO, porque Estudo muito. A motricidade orofacial é uma ciência que também evoluiu muito, que também valoriza as funções e que também sabe que a gente não vai conseguir colocar a língua para fora, a língua para dentro, e isso vai melhorar a ejeção oral. Então, principalmente que colocar a língua para fora e para dentro não pode ser. Isso aqui não é colocar a língua para fora e para dentro. Colocar a língua para fora e para dentro é você não ajudar com nenhum outro músculo adjacente. É isso aqui, ó. Sem apoio, exatamente. Sem apoio. Sem apoio. Então, o que eu percebo assim, a gente faz avaliação, mas a gente não vê o que o povo está usando. Então, por exemplo, eu estava montando uma aula aqui de uma moça da estética que está no YouTube fazendo um monte de vídeo e tal, e aí ela fala assim, vamos fazer exercício orofacial. Aí ela faz assim, né? Aí ela faz, vou tentar fazer como ela faz, apesar de que eu botei um colar aqui, ó, ela faz assim, ó. Falei, gente do céu, isso aqui tá subindo, ela não tá fazendo protrusão, não tá trabalhando com nada, ela tá trabalhando com platismo e tá fazendo ruga aqui, porque isso aqui vai descer o suco nasogeniano dela, vai fazer, ó. Zorzella vai morrer, gente. Com isso. Não é porque você ajuda, você é para trabalhar protrusão, então é para trabalhar orbicular. Outra coisa importante, né, que eu tenho descoberto agora, são os benditos dos alongamentos. Então, assim, nós estamos no momento de alongamento. Você não está fazendo nada em casa, gente? Faz alongamento. O que é alongamento? Isso aqui, ó. Alonga. Por quê? Porque o alongamento, ele propicia aumento de uso de mitocôndria, ele faz respiração celular. E outra, eu já tenho estudado isso faz muito tempo, isso tudo vem da fisioterapia, tá? Então, a gente pode sim pegar emprestado o conceito do Shiatsu da fisioterapia, que eu amo de paixão, tá? E trazer para fono. Por quê? Porque a gente não faz fisioterapia. Porque fisioterapia você tem músculo, que você tem um músculo que está grudado em osso. A gente não tem osso aqui. Então, a gente tem inserção aqui só. Tudo é tecido conjuntivo. A gente trabalha com SMAS, com tecido conjuntivo. Tá? Que é muito diferente do que... Não é muito diferente, porque o que o fisioterapeuta faz? Então, ele faz um alongamento e ele mantém esse alongamento. A gente fazia o quê? Pelo amor de Deus, isso não dá em nada, tá? Isso foi provado, tem vários artigos que falam sobre isso. Então, você tem que manter... Seja qual exercício você vai manter, você tem que manter o alongamento. Ah, é difícil para criança? Não é, não. Tá? Eu amo criança. Tá? E aí você falou uma coisa, Paula, que você trabalha com neurológico. Eu trabalho com mecânica, mas o fundo é neurológico. E eu tenho uma fala sua que eu amo. Eu amo essa divisão. Exatamente. Eu sou partidário de você nesse sentido. Porque se você não entender o que dentro da normalidade acontece na neuroplasticidade periférica, você não vai conseguir entender nada, tá? Então, tem que entender. Por exemplo, eu dou aula de fisiologia há muitos anos. Fisiologia, tá? Não é fisiologia muscular só. Então, assim, você entender que o sistema endócrino ele tem uma importância significativa no que você faz, que é aquela história da gente atender a mulher quando ela está menstruada. Nós fomos fazer uma termografia de uma moça pré e pós. Eu fiz a termo, a doutora Denise, na verdade, estava fazendo, e a gente olhou na pós, quando a gente foi fazer a pós, a gente falou, nossa, está muito diferente, está aqui, não está batendo. E tem uma série de protocolos que a gente segue, então não pode tomar café, não pode tomar chá quente, para não ter alteração. Isso 1 hora antes do trabalho, se possível 2, né? Mas estava muito discrepante a termo da pós. Aí a gente... Você está menstruada? Tô. Acabou. Pronto, acabou. Acabou. Não tem como, né? Então, assim, a gente precisa entender muito de fisiologia. Mas não é fisiologia muscular, não. É fisiologia. Entender quem é que está liberando acetilcolina, de onde vem a acetilcolina, o que a acetilcolina faz, o que é uma dopamina, o que a dopamina está fazendo no meu paciente, o que ele está tomando, por que eu tenho que acelerar ou por que eu tenho que
Então tem que entender de farmacologia, tem que entender. E não é difícil, gente. Acredita em mim, não é difícil. Principalmente quando a gente está na prática, tá? Então, falando dos alongamentos, né? Você vai fazer alongamento de prega vocal. Como é que você faz alongamento de prega vocal, Paola? Para alongar? Para alongar a prega vocal. Se você quiser alongar transversal, você faz um agudo. Se você quiser alongar de extremo, aí você rebaixa a laringe e faz força, né? Beleza. Mas você faz isso rápido, você mantém ou você mantém e volta, você faz tum-tum? Então, o ideal é você ter uma manutenção da extensão, né? Porque, por exemplo, para nós, o público do alongamento é o parkinsoniano. Isso. Né? Então, tudo para ele é sustentado, né? Principalmente porque tem a questão da dopamina também, que vai sempre marcar um ensaio. Ele vai ficar... Pronto, né? É isso. E aí, para você dar tempo da dopamina fazer o efeito, você precisa manter, a dopamina faz efeito e volta. Então, a gente precisa dar esse tempo, tá? Eu aprendi muito quando eu atendia os meus trauminhas criança, porque criança também, vocês sabem que é danado, né? Se queima, faz um monte de coisa e tal. O que a Nara falou? Peraí. Na formação, Nara? Nara, mas você sabe o tanto que a gente batalhou, né, para ter isso na formação. E nós não temos essa visão do fonoaudiólogo dentro da fisiologia. A gente tem aula de fisiologia com médico, a gente tem aula de fisiologia com dentista, mas a gente não tem a visão do fonoaudiólogo para o fonoaudiólogo dentro dos aspectos fisiológicos, né? E aí eu estava falando das crianças. As crianças, elas me ensinam muito porque elas falavam assim para mim. Várias vezes eu escutei. Que eu fui ensinada a falar assim, que coisa mais linda da titia! Que titia, minha filha? Que titia, eu sou sua tia não, né? Eles me olhavam assim. Tava tudo ferrado, tudo machucado. Aí eu chegava para mim e falava, ô Paulo, eu vim aqui pra gente brincar, pra gente fazer alguma coisa, ou você vai tratar de mim e vai ficar bom? Pá! Então é isso. E hoje em dia, as crianças são muito, 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 muito danadas. Então, elas têm a informação na palma da mão, literalmente. Literalmente. Não adianta que vocês não vão enganar. Então, expliquem. Expliquem para os seus pacientes, tá? Outra coisa que eu aprendi. As pessoas encontram, os pacientes me procuram e eles falam assim, depois da terceira sessão, eu já li a tese da senhora. Todos. Não foi um. Todos. Porque assim, se vocês pegarem minha tese na biblioteca da USP, vocês vão ler, acho que em 1h30. Porque não é difícil, tá? E a gente escreve para as pessoas lerem. Se as pessoas não leem, não tem significado nenhum. Então, hoje vou fazer uma live com você, depois a gente vai ter uma outra com um grupo de estudo. E o meu neto está aqui em casa, falou assim, vó, mas você gosta disso? Eu falei, ô Luca, eu já estou na descendência. Eu preciso passar essa informação. Então, eu preciso contar para as pessoas têm que começar a pensar. Não adianta reclamar que a gente ganha pouco. Eu nunca ganhei pouco na fono, eu sempre ganhei muito bem. Tá? Eu não comecei sendo famosa. Tá? Então, assim, a gente rala pra caramba, tá? Mas a gente pode, sim, ganhar bem, a gente pode fazer a diferença, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. A Paola é a minha, assim, eu tenho muito orgulho da Paola, muito, muito, muito. Não só dela, mas de algumas fonas. É que eu estou aqui na presença dela, a gente tem que falar na frente, né? Porque ela ela fala assim, gente, não pode ter medo de ganhar dinheiro, de se organizar. Mas para que você tenha como ganhar dinheiro, você tem que fazer. E ontem de manhã, Paola, eu também fiquei triste na live. Você viu que eu até saí, você também acabou de manhã, no domingo de manhã. Porque ninguém fala. Pelo amor de Deus, né? Uma excelente oportunidade, né? Desse treinamento, de você saber se colocar, saber perguntar, saber onde você precisa estudar, né? Isso. E aí eu falei, ninguém vai falar, eu vou sair. Não é? Porque assim, a gente só contribui com o outro quando a gente sabe que o outro precisa.
Que é o que eu falo, não sei se os meus alunos do Uniluz estão aí, mas prazer é meu, Deus, de te conhecer, tá? Mas a gente vai se conhecendo mais pra frente. Mas assim, eu falo assim, estou lá no hospital, no estágio do hospital. Vou a primeira vez, explico, falo, aconteço, a teoria já foi. Vai, faz. Não. Mas como não? Se você só aprende fazendo. Ai, mas e se eu errar? Tá bom, se você errar, eu tô aqui. Tô do teu lado. Se você errar, eu vou fazer você acertar. Tá? Vocês acham que médico não erra? Erra. Qual o problema de errar? Nenhum, desde que você saiba onde você errou. O problema é, não sei, eu errei, não sei o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu? Pergunta para a Paola. A Paola está aí para explicar. Ela tem uma capacidade enorme, ela tem um conhecimento enorme. Explorem a Paola, explorem a Paula, explorem a Rita. A Rita está aí, ela está assim, a gente quer ser explorado. O professor fala assim para mim. Não, o aluno fala assim, professor, eu não vou te parar no corredor. Não me parou no corredor, meio ponto a menos. Porque se eu não sei o que ele não sabe, como é que eu vou explicar? Então, aproveitem as oportunidades, perguntem. Quem não entendeu o que eu falei sobre o ocioide, por exemplo, vamos lá. Todo mundo usa aparelho ortodôntico. Todo e qualquer aparelho ortodôntico modifica a posição do ocioide. Aí dá recidiva. Aí ele volta no consultório do dentista e coloca o aparelho. Aí o dentista manda para a fono e a fono faz exercício de língua. Para. Não adianta nada. Você tem que deslocar o genioglosso, que é o corpo da língua do ocioide. Fazer isso aqui funcionar. Então eu tenho laringe, ocioide, supraioides, infraioides. Eu tenho voz, ioide, língua, MO e disfagia se eu preciso de força. Então ontem a gente estava falando, né? Como é que eu vou trabalhar sono, alterações de sono? Tá em última moda. Gente, palato mole. Tá? Eu vou fazer vou dar um grito aqui. Quando a menina estava na cozinha, eu fui explicar uma coisa para o professor. Pô, precisa gritar? É isso aqui, ó. Pô! Você trabalha com o véu palatino. Só isso. Tô roncando. Engole o ar. Vou fazer de lado, ó. Pô! Engolir e destapou o ouvido. Na hora. Tá? Só que... com travamento articular triste, vou falar. E aí, o que acontece? Você tem que saber segurar no diafragma. Outra coisa, Paola. Me ensinaram assim. Põe o livro em cima da barriga e respira. Não é para levantar o diafragma, gente. É para levantar os intercostais. E aí, você levantando os intercostais, você tem o bendito do escaleno, que você palpa aqui em vocês, ó. Vocês vão sentir uma dor insuportável, porque a gente respira o tempo todo, all the time. E aí, isso aqui fica em estiramento all the time. E aí, se você não fizer um trigger point como eu, não dá mais, porque eu faço toda hora, tá? E aí, você tem o esternocleidomastoide. Aí você tem os músculos cervicais, T3 e T4. Aí você tem toda a cadeia atrás. E você aprende a dilatar o diafragma. Tá errado. Agora não tem umas papas na língua, viu, Paola? É, gente, tem que falar. Tá errado. Tem que levantar intercostais. Aqui eu tô sentada aqui, mas ó. Segura. Que nem a gente segura pra fazer xixi. Segura. Tem que cumprir. Mulher, então, minha filha, começa a fazer com os 20 anos, tá? Que chegou nos 60, se não fizer... tá? Vai fazer xixi na calça, tá? Então, assim, a gente tem que... Ai, o meu amor, a minha querida professora Beatriz, fisioterapeuta maravilhosa, coordenadora da pós, lá da do Uniluz, fez um trabalho lindo mostrando a diferença respiratória daqui do Porto. Nós temos um Porto aqui em Santos, tá? Vale a pena a gente ler o trabalho da professora Beatriz. Leiam, ela fez aqui na Unifesp de Santos. As alterações... Eu mando para vocês, tá? Ela contou para nós e a gente descobriu que você respirando em cubatão, ela pode falar muito melhor que eu, mas assim, que respirando em cubatão,
no Porto de Santos e na ponta da praia, você tem áreas completamente diferentes e isso faz uma diferença de capacidade e volume pulmonar enorme. Então, eu não vou tratar uma criança, um adulto que o meu consultório é lá no Porto, e eu não vou conseguir essa mesma resposta dessa pessoa que eu estou na ponta da praia. Imagina em São Paulo. Total. Tá? Então a gente tem que entender de capacidade pulmonar, de volume pulmonar, de saber como é que essa... Depois eu passo a tese dela para vocês, ela está aqui na live, tá? Mas ela... E assim, é fantástico o trabalho, tá? Então a gente tem que começar a entender que a fonoaudiologia do século XX, que já não é mais século XX, já estamos no século XXI, né? Século XX já foi? Não, desculpa, 2020 já foi, né? Então a gente já está em 2021. Porque 2020 não vai acontecer mais nada, né? Não, gente, isso aqui é um intervalo, um pequeno hiato. É um hiato. E aí outro dia eu estava falando, como é que a gente vai explicar para os meus tataranetos que teve esse hiato? Nossa. Eu vou contar que eu tava na lenda, sabe aquele filme do Will Smith? Ixi, Paula. Porque a gente sempre vai contar, nossa, eu andava na rua, tava todo mundo, sabe, sentado no chão com a máscara, sofrendo. A gente tem que contar assim, gente. Pra dar ibope pra nossa história. Mas vai dar tudo certo. Olha, eu queria fazer uma live, eu, a Roberta, você e a Rita, no Mini a Bia. Vamos fazer! Olha, a gente vai ficar falando, porque assim, a gente sabe com quem a gente pode falar e pensa mais ou menos da mesma forma, porque estuda, né? A gente estuda muito. Então, e tá fácil, gente, hoje estudar. Eu me lembro que no meu mestrado, meu Deus do céu, os artigos vinham, sei lá como, pra gente, né? E hoje a gente tem aqui muito fácil, na ponta do dedo. Então, em português, não sei falar inglês, tem o Google Translation, bota no Google Translation, ele vai fazer essa tradução mais porcamente, mas você vai entender, não tem problema nenhum. Então, assim, falar de motricidade é falar de movimentos organizados, tá? Falar de trismo. Então, a doença do século XXI é trismo, que todo mundo tá nervoso, tá? E aí você trata a paralisia facial, que está com uma compressão ferrada aqui do nervo facial, porque ele travou tanto a vida inteira, que aí o nervo falou, é lá que eu vou. Porque é lá que eu vou conseguir fazer com que ele... É um vírus, gente. O vírus está lá. A hora que bobear, ele vai aparecer. E aí travou. Ele fala assim, aqui que eu vou. Aqui que está machucado, aqui que eu vou ferrar esse desgraçado. E aí ele faz a paralisia facial. E aí você trata da paralisia e você esquece de fazer o trigger point intraoral. Experimentem. Vou dar uma dica para vocês. Pega o dedão. Meu dedo tá limpo, cheio de álcool até, né? Aqui. Ó. O masseter não tá aqui. O masseter tá aqui, ó. Tá? Quando você põe o dedo atrás do terceiro molar lá em cima, você tá pegando... Quem que é esse infeliz aqui? Tem masseter profundo, superficial. No meio desse tem pterígoide medial. O pterígoide medial está encurtado lá em cima, está segurando lá em cima o masseter. Aqui, você faz um trigger point, você segura 5 segundos. Tá entendendo? Eu falo com a mão na boca? Sim. Segura 5 segundos, você vai ver a dor que você vai sentir. Porque, na verdade, o masseter não é o músculo que levanta a mandíbula. É o temporal que levanta e recua. Junto com o digástrico posterior, que é inervado pelo facial. Então, o dia que eu descobri o digástrico posterior, eu vou contar para vocês como foi. Eu estava no laboratório de anatomia estudando, porque eu não sabia porcaria nenhuma de nada de músculo. Eu era da linguagem, tá? Atendia afasia. Há 50 anos atrás. Quase isso, 40. E aí entrei no hospital e tive que atender os queimados e os traumas. Falei, meu Jesus. Aí eu fui lá na USP, lá na Odonto, bati lá na porta com a maior cara de pau e falei, eu quero estudar anatomia. Você quer estudar? Vai lá no barracão. Era o barracão. Você lembra do barracão, Paulo? Você não pegou, super. Então, eu ia lá no barracão, pegava os cadáveres, punha em cima da mesa e falava, estuda aí, depois você vai ser aluno especial da Odonto, que eu queria fazer um mestrado em queimados. Aí eles queriam que eu queimasse os ratinhos, eu falei, não vou queimar ratinho nada. Ai, eu matei macaco. Então. Aí eu fiz assim, eu peguei a cabeça e puxei e falei, digástrico posterior. Pá, a mandíbula veio. Eu falei, uai, mas esse é inervado pelo facial.
Então, se eu puxo de gástrico posterior, que é inervado pelo facial, eu estou fazendo o quê? Isso aqui. Então, eu não estou fazendo porcaria de trabalho com masseter nenhum. Eu estou fazendo com facial aqui, temporal posterior. Tá? E aí ele abre a boca. E mantém o sulco. Acabou, não é trigêmeo, é facial. E aí você vai ter o trismo. Aí você vai ter a dor do nervo trigemial, porque ele é hipofuncionante na medida que ele fica hipercontraído. Entenderam? Mais ou menos? Fala aí, galera, que entenderam? Tá muito claro, Paula. Tá muito claro? Você tá entendendo? Então tá bom. Tá? Vai me dando feedback, porque às vezes eu, né? Então a gente tem que entender quem é o bendito do músculo que faz isso. Como é que a gente consegue essa resposta? Porque a gente fez eletromiografia. Então eu estudei muito eletromiografia, descobri não dá para fazer eletromiografia do gigástrico posterior, ele é interno, vai ter o platisma por cima, você vai ter um monte de vieses. Mas clinicamente eu consigo ver, como aquela moça que foi fazer a protrusão. Ó, o meu aqui, esternocleito que vem para cá. Então, assim, o que é que a pessoa está usando para fazer aquele movimento? O que que a minha neta está usando ou que ela não está usando, porque está hiperfuncionante. Algum lugar está hiper, para outro está hipo. Tá? Então, não existe essa história. A gente tem assim, se eu tô mais tensa, pensa no bíceps e no tríceps, tá? Para eu tracionar o outro vai ter que estar alongado. Na face é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, para a gente trabalhar praxia, para a gente trabalhar movimento, eu preciso saber o que eu vou querer que movimente, tá? Por exemplo, eu e a Rita vamos fazer uma live, acho que é amanhã, né, Rita? E a gente vai falar de... Não sei, acho que é 7 também. Tá. Paola, eu tô com uma agenda aqui, com os meus neurônios, todos os meus post-its aqui, porque eu não sei onde é que eu tô, em qual lugar, onde tá. Minha agenda é uma loucura. A gente tá trabalhando muito mais agora, né, Paula, na pandemia. Muito. Muito. Eu falei que a próxima compra minha vai ser uma cadeira. Entendeu? Vai ser uma cadeira, porque... Tá, amanhã, lá, a Ritinha tá falando que amanhã, que a gente vai falar de caso, né? Vai falar de um caso que a gente vai expor, mas ó, eu vou contar aqui rapidamente um caso que eu... Vou dar um spoiler aqui. Não é dele, é um outro. Tá. De um bebê que é assim. A gente só tem pepino, né, Paula? Eu amo. Só vem pepino, né? Então já passou com Deus e o mundo, aí cai na gente, Não né? tem mais jeito. Agora eu vou ter que passar com você. Já passei com todo mundo. É mais ou menos por aí. E aí e sempre acontece assim. Então não vou contar do bebê, vou contar de um outro que é mais interessante, que acho que liga um pouco voz também. Um executivo de alto executivo passou por 5 anos, passou por neuro, porque tem uma dor, um travamento, uma dor. E aí a dor é trigemial, a dor é do trismo, a dor é não sei o quê, a dor é isso, a dor é aquilo, aquilo também. Aí veio pra mim. Aí eu bati o olho nele, lindo, moço lindo. Bati o olho nele e falei, eu sei que esse infeliz tem, mas eu não posso falar. Ele vai ter que descobrir, porque pensa, ele passou com os melhores neurologistas de São Paulo. Os melhores vulcos de São Paulo. Veio uma fone, que nós temos fone, e vai fazer diagnóstico? Eu falei, não, ele vai ter que descobrir, porque eu faço muito esse jogo. O paciente vai descobrir por si mesmo que ele tem. Aí eu comecei a trabalhar com ele, palpava, ai, dói. Falei, posso, porque eu só trabalho dentro da boca, né? Posso pôr minha mão dentro da sua boca? Pode. Aí pus a minha mão, o genioglosso dele, que é uma manobra que eu faço, que é aqui, ó. Que eu ensino todo mundo para fazer, que a hora que você comprime a língua, tá aqui. A hora que eu faço só isso daqui, a língua alonga. A hora que ela alonga, dói. Sabe aquele alongamento que você fala que tá doendo? É o que ele vai sentir. Então você faz isso, tá? A língua alonga, você solta. Aí ele fala, nossa, estou respirando melhor. Falei, então, o que você tem? Você tem, na segunda sessão, terceira,
Você tem uma hiperfuncionalidade de gênio grosso, que é o dorso da língua, que faz o movimento do seu palato mole. Então, o palato mole seu não funciona, a sua língua faz tudo isso. Então, você tem uma rigidez e o palato mole não funciona. Vamos tirar o palato mole, anterioriza a língua e faz para mim um GAN. Não conseguiu. Não que ele não tivesse o GAN, mas ele produzia o GAN com a língua. Entendeu? Compensação. Compensação. Aí ele falou assim, eu falei, então, o seu problema é respiratório. Você é um respirador oral por hábito. Ele falou, imagina? Sei. Vamos fazer esse exercício e me fala. Uma semana depois ele estava indo para o consultório, me liga do Uber. Paula, eu li tudo que você falou sobre respirador. E xingava. Eu sou respirador oral mesmo. Tudo que está escrito nos... Porque ele é intelectual, né? Uma pessoa... executivo de alto padrão, lê tudo, né? Inteligentíssimo. Eu li tudo. A culpa é da minha mãe. Porque a minha mãe... Porque a minha mãe não percebeu. Porque assim, aí vem o histórico. Ele tinha bronquite, ele fazia natação, tá? E aí, o que acontece? Ele sempre foi respirador oral e ele foi se adaptando. Ele foi se adaptando. Nunca passou por fono para fazer língua, porque ele tinha uma alteração de língua. Bendito do R, tá? Que nunca foi trabalhado nada. E a voz dele? A voz dele era um pouco assim, sabe? Uma voz meio assim, meio gutural, não sei como é que a gente pode chamar um negócio assim. A hora que eu ouvi a voz dele, eu falei, pô, ele é respirador oral. Só que ele veio com o diagnóstico, ele se tratou no Uber, ele fez tudo, ou seja, a motivação foi dele. Chegou no consultório e falou assim, tô curado. Você está curado. Não preciso mais vir aqui. Falei, não. Acabou o trismo, acabou a dor nas costas, acabou em tudo porque ele aprendeu que a língua que estava obstruindo. É como se ele tivesse uma língua posicionada lá, fazendo toda a obstrução da cavidade oral para ele respirar. A hora que eu tiro a língua e faço respirar, aí eu fui... Não é que eu dei alta para ele, mas aí eu fui ensinar para levantar as costelas, segurar. Aí a gente fez mais umas 2 sessões. Eu fiz 5 sessões com ele, acabou tudo. Tá? Então, assim, a gente precisa entender que o diagnóstico que vem do médico é o diagnóstico do médico. Pensa na funcionalidade que aquela pessoa tem. Se eu não fosse fono, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu tenho parestesia do lado direito. Há 40 anos atrás eu fui extrair o terceiro molar. Como é que a gente faz extração do terceiro molar? Com martelo, com alicate. Eu desmaiei na cadeira do dentista. E aí ele me lesou o ramo daqui. E aí eu não sinto. Aqui, ó, eu não tenho sensibilidade. Então, se eu não tenho sensibilidade, eu mordo a língua. Tá? E aí eu vou mastigar do outro lado. E aí eu vou ficar torta. Então eu mordo a língua, tento mastigar desse lado para não ficar torta. Entenderam? É tudo compensação. Eu fui fazer anestesiologia lá na FOB, fiquei 3 vezes de recuperação. É muito difícil. É muito difícil. É muito fácil lesar, gente, um nervo. Muito. É muito, né? Muito. Então, quando eu dava aula de fisiologia para odonto lá na FMU, a gente ficava um montão de tempo. Eu dei aula de farmaco para eles, explicando exatamente o GABA, que é um neuroreceptor que faz com que haja toda uma inibição que faz anestesia, né? Para eles entenderem muito bem essa parte de anestesia, tá? E aí demora mesmo para passar. E tem um componente do sistema endócrino que é responsável por todo esse processo. Então, gente, ser fono é difícil, né? E é difícil porque a gente é pautada dentro de um quadrado e que a gente fica... Disfagia faz força, MO faz mobilidade e voz faz exercício de voz. E não é nada disso. Não é nada disso. Então, nós temos que mudar. Eu não vou mudar nada, porque eu já sei. Vocês que têm que mudar, né? Vocês que mudem. Vocês têm que mudar, vocês têm que escrever. Vocês é que têm que crescer. Vocês é que têm que batalhar por isso, né? Eu vejo assim... Vão pensar, não que eu seja contra fazer atividades lúdicas com criança, tanto que eu peguei um videozinho e passei para a Pietra fazer o exercício. Mas assim, agora, online, será que a gente precisa de tanto material para a gente fazer?
Será que eu preciso de tanto material para explicar para o meu paciente? Tá? Eu costumo falar assim para os meus alunos: para de anotar e presta atenção na vovó. Aí fala: ah, mas eu preciso escrever. Escreve depois. Tá? Tem uma coisa que chama mapa conceitual. De tudo que eu falei aqui, vocês vão pegar 10 palavras e falar assim: o que a Paula falou? Então vamos lá, vamos fazer um jogo aí. Dá tempo, Paola? Dá sim, ainda não estão vetando a gente aqui. Quando tiver faltando uns minutinhos, eles avisam. Vambora. Mas aí avisa em cima, né? Então, na verdade, é assim: vocês vão fazer 10 palavras que vocês acham importantes que a gente conversou aqui com a Paola. 10 palavras. Tá? Lição de casa. Lição de casa. Vocês vão fazer 10 palavras. Perfeito. Então, assim, dentro dessas 10 palavras, para onde eu vou? Como se fosse um roteiro de raciocínio, porque aí você faz o seu conhecimento. O meu conhecimento não serve para nada. É o conhecimento que a gente cria. Então, eu sou super grata aos meus mestres, muito. Agradeço todos os dias porque eles foram extremamente exigentes comigo. Estudar na USP, Paola, não é fácil. Eu sei bem, meu amor. Né? Isso que eu falei com você. Tá? Não estou desmerecendo os outros trabalhos, por favor. Não é isso. Mas é que, na verdade, a gente tem um centro de... Quando a gente está na pós-graduação, quando a gente está no centro de referência de estudo, ele te exige muito, mas é muito mesmo. Então, assim, domingo eu almoçava e falei: beijo, tchau, tá? Vou pro consultório. Fazer o quê? Estudar. Vou estudar, tá? E fiz isso durante anos, e muito tempo. E aí, de domingo sim, domingo não, eu ia pro consultório e ficava até 8, 9, 10 horas da noite, porque eles ficavam assistindo Faustão, e eu odeio Faustão, né? Então, assim, não vou ficar, tá? E aí, nesse crescer, porque eles exigiam muito de mim. Então, uma vez eu estava numa reunião clínica com o Nivaldo, doutor Nivaldo Alonso, saudade dele. E aí ele falou assim, mostrou um caso lá, eu estava no fundo da sala e falou: alguém mais tem alguma coisa para falar? Eu sou cara de pau, que nem você, né, Paula? Falei: essa paciente pode ser tratada assim, 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 eu vi isso, 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 dá para fazer eletromiografia assim, 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 porque acho que o diagnóstico pode melhorar. Silêncio na sala. Quando você pode me entregar isso? Na próxima reunião. Tá bom, na próxima reunião você começa. Claro que eu fiz xixi nas calças, tremi na base, fui para casa fazendo isso, você é louca, né? Mas, chegou na outra reunião, o que eu fiz? Pá, mostrei. Dados. A partir de hoje, Paula, você está em toda a reunião clínica, você vai sentar aqui na frente e falar tudo o que você acha, tá? Então, é assim. O primeiro congresso que eu fiz de queimadura, só tinha eu de fono. E aí tinha o povo do Pitangui falando sobre queimadura de face. Alguém tem alguma pergunta? Na sua equipe do Rio de Janeiro, tem fono? Ai, Paula, 2 minutos para acabar. Tem problema. Em cima mesmo. Eles falam em cima. E aí eu falei: tem que ter fono na sua equipe, por quê? Porque fono não ensina a sua criança que não sabe falar, fono trabalha com queimados. Gente, mas é isso. Paola, obrigada pelo convite. Vocês estão no meu coração, tá? Amo vocês de paixão, amo a fonoaudiologia. Espero que a gente passe logo por esse coronavírus. Já tô quadrada, já tá todo mundo cansado, mas eu amo você, menina! Ai, querida, eu também te amo. Muito obrigada por hoje, por sempre. Seja muito feliz aí agora, nessa sua pandemia aí da sua casa. Ai, eu vou te olha, seguir. Um beijo. Eu não consigo ver todo mundo que tá aqui, mas eu fiquei muito feliz de ver amigas queridas, alunas queridas. Ai, Ana Cláudia, Roberta Clark. Ai, se eu for falar, eu vou ficar aqui até amanhã. Eu sou muito feliz por ser fono, e eu sou muito feliz por ter os amigos, e os alunos e os discípulos que eu tenho, e eu fico muito feliz por você ter me convidado para essa live, viu? Parabéns pelo seu trabalho, conte sempre comigo, conte sempre com o meu coraçãozinho para você. Querida, muito obrigada, muito mesmo. Acho que essa live vai ficar por 24 horas, então aproveitem, porque você foi maravilhosa, para variar, né? Então eu te agradeço muito. Eu tenho uma aluna que faz...
acrescenta muito uma live dessas, num momento desses. Então, muito obrigada mesmo. Roberta Bush, eu te amo. Semana Adoro que vem, falar isso Roberta em Bush. público. Ah, lá, semana que vem com Roberta Bush. Estarei aqui, com certeza. Perfeito. Obrigada, Paula. Beijo. Te Beijo. amo. Tchau.